Olá, meu nome é Heloísa, eu sou estagiária do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da UERJ, e hoje eu vou dar aula sobre aves. Essa aula é direcionada para o segundo ano do ensino médio. Bom, falando algumas características gerais das aves, né? As aves, elas possuem distribuição cosmopolita, ou seja, elas são encontradas em praticamente todas as regiões do planeta, justamente por algumas qualidades que eu irei abordar aqui. Elas possuem a capacidade de voar, e essa é a primeira característica que vem à mente da gente quando se fala de aves, né? Porém, há exceções de espécies de aves que não voam, né? Que perderam essa capacidade, essa habilidade ao longo do seu processo evolutivo. E por isso não são mais capazes de voar, como é o caso de avestruz e emas, por exemplo, entre outras. E nesse caso, as suas penas, elas possuem mais uma função de regulação térmica, né, de aquecer, de isolar, de isolante térmico. Bom, cerca de 9.000 espécies de aves já foram descritas e elas possuem uma diversidade de formas e tamanhos. Como é o caso aqui que eu posso exemplificar, é que temos um beija-flor que mede 6 centímetros e pesa 2 gramas, ele cabe na ponta dos dedos de uma pessoa, né, muito pequenininho. E a gente também tem, né, é, existe também o avestruz, que ele é maior do que o ser humano, por exemplo. Ele pode medir cerca de 2,5 metros e pesar até 160 quilos, né? A gente pode ver como ele é grande através da medida dessa cerca aqui, né? Ele é maior do que a cerca. Ele, inclusive, tem seres humanos que montam nesses animais. Então, para vocês verem como que ele é grande mesmo. São seres, as aves são seres homeotérmicos e endotérmicos. E o que que isso quer dizer? Bom, homeotérmico significa que eles são capazes de manter essa temperatura corporal constante, tá? Endotérmico significa que eles são capazes de produzir calor interno suficiente para poder manter essa temperatura. Então, não são sinônimos, tá? Homeotérmicos e endotérmicos não são sinônimos. Eles significam coisas diferentes. Um significa, né, homeotérmico significa que possui a capacidade de manter a temperatura constante, e o outro, endotérmico, né? Endo significa interno, né? Interior, dentro, e térmico significa temperatura, né? Então, endotérmico significa que eles possuem a capacidade de produzir calor interno, tá? Para poder manter essa temperatura interna. As aves que possuem a capacidade de voar, elas têm como algumas características que vão possibilitar essa habilidade, né? Além das penas, que é o que a gente já costuma pensar logo, que é o que possibilita o voo, né? Elas possuem outras características, por exemplo, elas possuem ossos pneumáticos. O que que isso significa? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Nós, mamíferos, nós possuímos medula óssea vermelha e amarela. A medula óssea amarela, ela é gordura e isso pesa, né? As aves, elas não vão possuir medula óssea. Elas vão possuir, ao invés disso, ossos pneumáticos, que são ossos ocos, tá? Dentro desses ossos ocos, dentro desses espaços ocos, vai conter ar aquecido, ar quente. E esse ar quente, ele é menos denso. Por isso, ele torna o corpo da ave mais leve, tá? Para poder conseguir voar. Aqui tem um exemplo de um osso pneumático de uma ave cortado. Como ele está cortado, dá para ver que ele tem espaços dentro, né? Buracos, esses buraquinhos dentro. E vai diminuir a densidade do corpo dessa ave, né? Como eu falei para vocês, esses espaços vão conter ar quente, né? Que é menos denso, e vai aumentar a leveza dessa ave. E outra coisa também é que elas vão possuir pulmões, né, que vão se encher de ar aquecido, isso também vai facilitar, os pulmões eles vão ter essa característica, né, de ter esse ar aquecido, que também, como eu falei para vocês, ele é menos denso. Aqui eu tenho uma foto de um pulmão, né, de pulmões da ave, aqui, esse esqueminha aqui, e não só o bastante, elas também vão ter anexados a esses pulmões sacos aéreos, que também vão se encher de ar aquecido, tá? Aqui estão os pulmões aqui em cinza e os sacos aéreos aqui em colorido, tá? Esses sacos aéreos, como eu falei para vocês, eles vão se encher de ar aquecido também, isso vai facilitar mais ainda o voo.
tá? Elas não vão possuir dentes, que seria um peso desnecessário para elas, né? E elas também não vão possuir bexiga, então elas não vão armazenar suas excreções, isso também vai ser menos um peso para elas. E toda a urina produzida vai ser liberada através da contração peitoral, né? À medida que essa ave vai contrair o seu peitoral. A gente chama isso de comunicação retopeitoral. Então, essa ave está, por exemplo, lá voando, né? No ar, né? Sobre o parque. E à medida que ela vai produzindo urina, ela vai, quando ela vai contrair no peito, ao bater das asas, ela vai liberando. Então, ela não tem esse controle de guardar, justamente porque ela não tem bexiga. Por isso que quando a gente está passeando por aí, às vezes acontece de uma ave defecar na gente, ela simplesmente não possui esse controle, tá? E uma coisa interessante também é que as fezes e a urina vai sair pela mesma abertura, que é a cloaca, tá bom? A excreção, ela vai ocorrer em forma de ácido úrico. Isso quer dizer que a ave não precisa de uma grande quantidade de água no corpo para diluir essa excreção, para fazer essa excreção. E o que também vai aliviar o peso, né? Bom, com relação à função das penas, né? As aves, elas possuem penas, né? Como a gente está acostumado, habituado de ver. E as penas das aves, elas são formações epidérmicas formadas no interior dos folículos, tá? Semelhante à dos mamíferos, por exemplo. Nós, mamíferos, também possuímos formações epidérmicas formadas no interior dos folículos, que no nosso caso são os pelos, tá? No caso das aves, elas não vão ter, essas formações epidérmicas não vão ter glândulas sebáceas associadas. A lubrificação das penas vai ocorrer por meio de uma glândula gordurosa chamada glândula uropigiana. Ela vai ser uma glândula que fica localizada na parte superior da cauda, tá? Como é o caso dessa ave aqui, dessa ave da espécie Loxia leucoptera, e essa ave ela está justamente pressionando com o bico, né, essa glândula para poder extrair, para poder, né, estimular a saída de óleo, de gordura dessa glândula, para poder lubrificar as suas penas. E justamente tem a função, esse óleo tem a função de lubrificar as penas e de impermeabilizar essas penas e o seu corpo também. Para que serve isso, né? Qual a vantagem disso? Bom, as aves elas não podem ficar encharcadas de água quando elas entram em contato com a água. Por exemplo, uma ave ela está voando tá voando normal e aí começa a chover. Se essa ave ela fica molhada com a água da chuva, encharcada, ela já não vai ter força mais para sustentar o peso do seu corpo, né? Ela vai pesar. A mesma maneira que aves que são nadadoras, que mergulham, né, como é o caso do pato, que está lá na lagoa e ele vai dar um mergulho, se ele ficasse encharcado, ele não iria conseguir voltar do mergulho seco, ele ia afundar, né? Inclusive, essas aves que são nadadoras, que possuem o hábito de nado, né, elas possuem uma glândula uropigiana bem grande para poder dar conta de impermeabilizar bem, né, essas penas. Outra coisa característica, né, vantagem que as penas atribuem às aves é proteger contra choques mecânicos, né? Elas vão atuar também com a função de isolante térmico, né? Protegendo essas aves do frio. Então, elas vão proteger contra choques mecânicos, vão proteger do frio, né? E vão possibilitar também o voo. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma ave que precisa dessas penas justamente por conta desse isolante térmico, né, que são os pinguins. Eles não possuem o hábito do voo, né? Eles não voam, mas eles possuem essas penas que são muito juntas, né, um pouco mais próximas ao corpo deles, não são penas, né, parecidas com as aves que possuem esse hábito de voo, né? São penas mais próximas ao corpo, mais curtinhas, porém são penas que atuam justamente com essa função de regulação térmica, porque eles vivem em ambiente frio, né? Justamente esses pinguins aqui que eu estou ilustrando. Então, é basicamente isso.
Bom, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, né, do derramamento de óleo que ocorreu em 2019 no Nordeste. Teve um derramamento de óleo de petróleo, né, e causou muitos prejuízos ambientais e sociais. No caso das aves, o que que acontecia, né? Elas pousavam nesse óleo e suas penas ficavam completamente cobertas desse óleo viscoso, né? E por conta disso elas não conseguiam voar, né? Porque como é que elas vão voar nessas condições? Não tem como, entendeu? Suas penas ficavam completamente cobertas, grudadas, e a função delas de voar já não podiam exercer mais. Outra função também que foi muito prejudicada dessas penas foi justamente a regulação térmica. Então, muitas aves acabaram morrendo de frio, tá? Muitas aves e muitos outros animais, eles morreram, além dos impactos sociais causados por conta desse derramamento de óleo. Com relação à reprodução desses animais, eles são seres dioicos, o que quer dizer que apresentam sexos separados, macho e fêmea, tá? E são ovíparos, ou seja, o desenvolvimento embrionário acontece dentro de um ovo, tá? E esse desenvolvimento ele ocorre de maneira direta, não tendo fases de larva, por exemplo. Em todas as espécies ocorre a cópula, que é o ato sexual, e a fecundação ela é interna, ou seja, a união dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, tá? Na maioria dos casos, o macho ele não vai ter o órgão copulador. Então, a transferência de espermatozoide do macho para a fêmea ocorre por meio de justaposição das aberturas das cloacas, tá? Dos parceiros durante a cópula. Então, aqui a gente tem uma imagem de um pato, né? De um casal de patos copulando, onde o macho está justapondo a sua cloaca na cloaca da fêmea, tá? E está fazendo a transferência de espermatozoide para ela, beleza? Em quase todas as espécies, em quase todas as aves, elas vão chocar os seus ovos, tá? Isso vai garantir a temperatura adequada para o desenvolvimento embrionário acontecer corretamente, né? Acontecer direitinho. E aqui eu tenho um exemplo de um pinguim chocando o seu ovo, né? Uma coisa interessante dos pinguins é que os machos que chocam os seus ovos, né? É muito interessante porque a gente não costuma ver, né? Costuma mais ver a fêmea chocando, mas no caso dos pinguins é o macho que choca, né? Muito diferente. Bom, a maioria das aves, elas apresentam dimorfismo sexual, que é basicamente a nítida diferença morfológica entre o macho e a fêmea de uma mesma espécie. É quando você olha para o macho e para a fêmea, se você não tem muito conhecimento sobre aves, você pensa até que são espécies diferentes, mas na verdade é a mesma espécie, só que a diferença de macho e fêmea, tá? Eles possuem uma diferença visual muito grande, né? Os machos, eles vão possuir plumagens bem coloridas e exuberantes, chamativas, e as fêmeas vão ser mais discretas, né? Com plumagens menos vistosas, que se confundem mais com o ambiente. E aqui a gente vê o exemplo do pavão, por exemplo, né? Ele possui esse leque de penas aqui muito chamativas, que chega a ser bem maior, né, do que a altura de fato dele. Essas penas chegam, e cores muito chamativas, e a fêmea toda discreta aqui, né? Bom, para o macho, isso pode trazer alguns prejuízos, né? Porque ele faz isso justamente para chamar a atenção da fêmea durante o acasalamento. Porém, isso também pode trazer a atenção, né? Chamar a atenção dos predadores, né? E isso é uma coisa que ele está correndo esse risco aqui, tá? Para poder se reproduzir, para poder levar os seus descendentes adiante. Já no caso das fêmeas, o fato de elas serem discretas ajuda, né, beneficia elas, porque é elas que vão gerar os seus descendentes, né, elas que vão passar lá, desenvolver esse embrião, né, chocar esses ovos. Então, é muito interessante para elas serem discretas, né, porque aí elas se camuflam, né, elas se passam mais desapercebidas pelos seus predadores. Bom, em diversas espécies, os machos eles vão delimitar os territórios de procriação, tá? Isso vai garantir para eles o direito de se reproduzir com as fêmeas que estão ali
na região ali presente. E eles também vão possuir um instinto de proteção às fêmeas, tá? E aqui a gente tem um exemplo, eles vão ser territorialistas. A gente tem um exemplo de um ganso, né, que é um animal bastante territorialista. Quem já cruzou com algum ganso em algum parque, em alguma lagoa, sabe que esses animais são bem territorialistas, eles não deixam chegar perto outros animais, seres humanos, entendeu? Eles enfrentam mesmo. E aqui tem um exemplo de um ganso estufando o peito, mostrando que o lugar é dele mesmo, e é isso. Aqui tem um meme, né, que eu achei na internet, que é muito engraçado, porque diz justamente dessa lógica do dimorfismo sexual, onde o macho, ele é todo coloridão, tá? Todo colorido, todo cheio de formas, cheio de cores, tá? E a fêmea, ela é toda discretona. Tá vendo? Então, quando vocês verem algum meme desse, vocês já lembram dessa aula, tá? As aves, elas são dinossauros? Vocês já ouviram esse questionamento, essa frase? Vocês já ouviram falar disso? Ouviram e não acreditaram? Bom, gente, as aves, elas são sim dinossauros, tá? Inclusive, foi descoberta recentemente a presença de penas em fósseis de dinossauros, tá? E fósseis suficientes que comprovassem essa afirmação. São fósseis da China e do norte da Rússia. E a imagem que a gente tem de dinossauro, assim, desde pequeno, né, que a gente foi erradamente ensinado, é completamente errado, né? Aquele dinossauro da pele lisa. Não, gente, os dinossauros, eles eram plumados, tá? Inclusive, a nível de curiosidade, no lançamento do primeiro Jurassic Park, a comitiva científica, né, do filme avisou Steven Spielberg que era melhor ele colocar dinossauros plumados, né? Para ser mais correto. E ele se recusou, ele achou que isso não iria impressionar as pessoas, que as pessoas não se impressionariam com galinhas gigantes. Bom, aqui a gente tem um cladograma aqui do lado, tá? Que vai mostrar, exemplificar isso bem. Os dinossauros, eles vão surgir nessa parte aqui, tá? Bem antes. E eles vão dar origem a essa diversa gama de dinossauros aqui. E olha, os dinossauros que a gente já viu, né? Que a gente já vê. E beleza. Aí olha que tem aqui, opa, aves, né? Então, os dinossauros, eles são tudo isso daqui, olha. Inclusive as aves, né? Que são os nossos dinossauros viventes, né? Viventes até hoje. Então, aquela galinha, né, que fica lá ciscando no quintal, na verdade, as pessoas, elas criam dinossauros, né? Bom, pegando o link agora para o próximo grupo, né, para a próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo dos répteis, né, e sua relação, né, com o grupo das aves, né. Os répteis, eles formam um grupo parafilético. O que quer dizer isso? Bom, a gente tem aqui uma árvore filogenética, né, onde são feitas comparações moleculares e genéticas dos seres para poder saber o grau de parentesco que tem um com o outro. E as espécies que são muito semelhantes, né, a gente fala que elas possuem um ancestral comum, tá? As espécies que são muito semelhantes, elas possuem um ancestral comum. Mas tem um dado momento, né, aqui dessa árvore que o ancestral não vai mais contemplar o grupo das aves. E aí esse grupo ele será separado dos outros, entendeu? Por não ser mais compatível, por não ser mais tão compatível com o ancestral, tá? O grupo que sobra, o grupo que fica, a gente chama de grupo parafilético, beleza? Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E essa é a referência.